de quem está usando quem, né? O homem está usando a mulher, elas estão sendo utilizadas para alguma coisa. Isso tem até uma explicação histórica do que aconteceu de utilização real de mulheres para este movimento. Na verdade, é um movimento revolucionário, e mais especificamente, dentro do movimento revolucionário, movimento comunista mesmo. Nós tivemos, no início do século XX, com o Lenin, ele estimulou mesmo, historicamente, ele estimulou. A gente tem registros disso da Terceira Internacional Comunista, a Comintern. Ele estimulou realmente que as mulheres fizessem parte desse movimento comunista. Havia, até a Ana citou ainda há pouco, a Alexandra Kollontai, que era uma comunistona histórica, né, amigona lá do Lenin. Ela já ela já tinha essa vibe de tentar conectar as mulheres para esse movimento e tudo mais. E ela mesma, não sei se a Ana concorda com isso, ela mesma foi, a meu ver, utilizada ali politicamente pelo próprio Lenin para trazer aquelas mulheres, não para o feminismo, para o empoderamento, mas para o movimento comunista revolucionário. Então, o Lenin, ele, naquela época, né, era a época da Primeira Guerra Mundial, e os homens estavam lá na guerra, estavam morrendo e tal. Então, o Lenin precisava de força de trabalho feminina para as fábricas, para ocupar lá o chão de fábrica, né? Então, ele precisava mesmo da mulher como força de trabalho. Então, ele precisava desse movimento, ele precisava usar mesmo este movimento em favor dele, em favor da política. Então, ele estimulou esse empoderamento feminino, não porque ele gosta pra caramba das mulheres, porque ele é empático, porque ele é bonzinho. Porque ele precisava dessa mulherada, não só no chão de fábrica, já que os homens estavam lá morrendo na guerra, como ele precisava também duplicar o movimento comunista internacional. E nada melhor para duplicar do que, em vez de ter só homem, você chamar também a mulherada. Com isso, a mulherada que estava fora da política, ela foi estimulada a entrar na política. Porque com isso, imediatamente, você já praticamente duplica a quantidade de pessoas no movimento revolucionário comunista mundial. E foi isso que aconteceu, isso foi estimulado na Comintern, em todas as internacionais comunistas, nessa especificamente. E daí a coisa começou a realmente ser utilizada politicamente. Não me parece que as mulheres tenham percebido, de repente, talvez as mulheres líderes do movimento, mas, enfim, as mulheres ali do chão de fábrica, me parece que elas não perceberam isso. Elas foram, sim, usadas e continuaram sendo usadas ao longo das décadas. E chegamos até esse estágio que nós estamos hoje. O que foi mudando foi o modo de se usar, né? A mulher, exatamente. Onde alocar essa mulher e de que maneira usá-la a favor do movimento. Lara, me permite, isso que a Ludmila está falando está publicado num livro que entrevistou Trotsky, não Lenin, mas Trotsky fez uma análise sobre a Rússia depois da aglutinação de mulheres ao movimento, enfim. Tem um livro chamado Trotsky e as Mulheres. Esse livro traz uma série de entrevistas onde o próprio Trotsky fala sobre a resistência de muitas mulheres russas em aderir ao movimento. E ele fala sobre muitas coisas. Ele fala, por exemplo, como o movimento utilizava a escola e a educação pública para afastar as crianças russas, não somente de seus pais, mas de sua religião. Ele fala isso claramente nesse livro. Nós estamos afastando as nossas crianças russas do mito da criação. Nós estamos desconectando elas de qualquer ideia de Adão e Eva, de que Deus tem alguma relação com o homem, para tirar delas também a noção de pecado. Isso está dito nesse livro. Mas uma parte que cabe aqui perfeitamente com o que a Ludmila disse, perguntaram ao Trotsky sobre a adesão das mulheres, inclusive fizeram várias perguntas, até muito inteligentes. Estão dizendo por aí que os comunistas fazem mal às crianças e tal. E numa das respostas que ele deu nesse livro, está tudo documentado, Trotsky e as Mulheres, ele diz, olha, nós estamos enfrentando uma forte resistência dentro das casas, porque os maridos já estão filiados aos partidos comunistas, porém as mulheres são naturalmente religiosas. Elas querem ser religiosas e não está batendo. Dentro de casa está dando confusão. O marido já é ateu e comunista, porque nós já o cooptamos nas fábricas, mas a mulher que ainda está em casa, ela ainda é religiosa, ela ainda quer rezar. E isso está dando problema. O Trotsky disse isso. Então, hoje você vê o movimento feminista falando sobre si, sobre o próprio movimento, como se ele fosse de uma adesão espontânea, voluntária e natural. E foi o contrário.
na própria Alemanha, na própria Rússia, que é uma Rússia comunista soviética, as mulheres resistiam. Elas podem até ter aderido à revolução por causa da fome, por causa de não quererem os seus filhos e maridos lutando na guerra, que afinal o lema do Lenin era tirar a Rússia da guerra e tal, né, acabar com a fome. Exatamente. Elas podem ter aderido à revolução do ponto de vista econômico, mas o próprio Trotsky, que seria o sucessor, sei lá, natural de Lenin, contava que as mulheres dentro de casa estavam criando confusão, elas queriam manter a religiosidade. Ou seja, a mulher, ela é mais religiosa do que o homem, ela resiste mais à ideia do novo. Isso, mesmo que a gente fosse todo mundo ateu aqui conversando, isso tem um traço na nossa evolução, na nossa psicologia evolutiva. Porque o que a mulher precisa de segurança, ela não tem força física, então ela precisa assegurar coisas, ela precisa tomar posse das coisas. Então, por isso que a mulher quer ganhar presentes, que ela quer ter posse, ela quer que o marido traga coisas para casa, ela quer que o marido volte para casa mais cedo, ela quer que as coisas estejam sob seu domínio por causa da questão de segurança. Então, a mulher não conseguia ver essa revolução total, e não foi só Trotsky que falou isso. Kate Millett, no livro dela, A Política Sexual, a gente fala sobre isso no curso também, ela diz, olha, a revolução sexual foi apanágio dos homens. Eles agora dormem com quem querem, lá na Revolução Socialista, da Rússia. Eles dormem com quem querem, abandonam essas mulheres, não tem nenhuma responsabilidade com a prole, as mulheres precisam agora cuidar de crianças e trabalhar ainda na fábrica. Então, a Kate Millett, que era feminista, dizia isso. Todo o feminismo que nós fizemos até agora, dizia ela, até 1970, que era qual feminismo? Feminismo, principalmente de direitos iguais. Ela dizia, esse feminismo, ele é insuficiente. Nós precisamos fazer uma reforma profunda na natureza humana. Então, o feminismo não é sobre direitos iguais, porque ele é renegado pela própria... Que entra o que o Aloysio disse, né? Uma reforma contra a natureza humana. Isso. Então, é lutar contra a biologia.